Olá, alunos do 5º ano, sou a professora Marilene e vamos fazer agora a atividade de Ciências Escola Municipal Presidente Itamar Franco. Então, aqui nós temos um texto falando sobre as células, né? Célula, unidade básica do ser humano. Você lembra dela? Então, vamos lá. Da mesma forma que uma casa é formada por tijolos, nosso corpo é formado por células. Todos os seres vivos são feitos de estruturas microscópicas conhecidas como células. A célula é a menor unidade estrutural de um ser vivo, capaz de existir de maneira independente e se reproduzir. Foi descoberta em 1665 pelo inglês Robert. O cientista utilizou o termo célula para designar as pequenas cavidades de um pedaço de cortiça. Alguns organismos, como as bactérias e amebas, são unicelulares, isto é, consiste apenas em uma única célula, mas a maioria dos organismos, incluindo os humanos, são feitos de bilhões de células, ou seja, pluricelulares, em várias células. Tá? Parte das células. Na maioria dos seres vivos, as células aparecem de forma nítida, dividida em 3 partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Esse aqui é o nome das 3 partes das células, tá? Dos seres vivos. A membrana envolve e protege a célula, além de regular a entrada e saída de substância. No citoplasma, a porção mais volumosa é responsável pela nutrição da célula, que é de alimentar a célula. O núcleo contém o material genético representado pelo DNA, responsável pela reprodução da célula. Então, aqui nós temos o desenho de uma célula, tá vendo? Então, aqui a parte externa dela, essa parte externa é a membrana. Temos a parte interna, que é o citoplasma, e aqui dentro, tá? É o núcleo. Então, a membrana, essa parte de fora, o que ela faz? Ela protege a célula, regula a entrada e saída de substância que entra na nossa célula. A citoplasma, que é essa parte aqui de dentro, ela é responsável em nutrir, em alimentar a célula. E o núcleo aqui, ó, esse pequeno aqui no meio, menorzinho essa parte, ela contém o quê? O material genético, que é responsável pelo nosso DNA, tá? Pela reprodução da célula. O que significa? Isso aqui é onde tem todas as informações genéticas, tá? Do nosso corpo. Por exemplo, a cor dos seus olhos, o tipo do seu cabelo, a cor da pele. Então, todas essas informações, ela está aqui nesse núcleo, tá? E aqui está pedindo para você colocar o nome dessas partes. Então, nós vamos colocar aqui, ó. A primeira é a membrana. Sempre que você for escrever, não esquece que, né, aqui tem que pôr M antes de P e B. Então, membrana, tá? Que é primeira. A segunda é o que? O citoplasma. E a terceira, né, é o que? O núcleo da célula. Então, vamos lá. Aqui é o núcleo da célula, que é no número 3. Então, tá as 3 principais partes das células: a membrana, citoplasma e o núcleo, tá? A célula se nutre e quem ganha é o corpo, todo que passa a ficar mais saudável. Nosso corpo possui diferentes tipos de células para realizar diferentes atividades. Os músculos, por exemplo, têm células diferentes das que formam os ossos. Isso acontece porque as formas das células são apropriadas para a função que realiza o corpo. Os tecidos do corpo e as células elas trabalham juntas. Nosso corpo existe muitos tipos de células, com diferentes formas e funções. As células estão organizadas em grupos que, trabalhando de maneira integrada, desempenham juntos uma determinada função. Esses grupos de células são tecidos. Tecidos do corpo humano podem ser classificados em 4 grupos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Então, aqui nós temos um quadro com esses 4 tipos de tecidos. Esse aqui é o tecido conjuntivo, o tecido epitelial. Esse tecido epitelial é o tecido que forma a nossa pele. Tecido muscular, que é o tecido que forma o nosso músculo, e o tecido nervoso, né, que é o tecido do nosso sistema nervoso, tá? Então, vamos lá para a próxima, para número 2.
Vamos ver se você consegue fazer essa relação. Encontre a célula correta para cada caso citado, fazendo a correspondência. Então, aqui nós temos a célula que forma os ossos, a célula muscular, a célula do tecido nervoso e a célula da pele. Então, vamos lá. Esta célula, com grande forma alongada, estica e encolhe para realizar movimentos. Qual que é essa célula? É a célula do nosso tecido muscular, não é? Então, gente, eu até escrevi aqui embaixo para ficar mais fácil, que não tem muito espaço para a gente ligar. Ó. Então, aqui a célula com forma alongada que estica e encolhe para realizar movimentos. É a nossa célula muscular, dos nossos músculos. A célula é organizada em deixar espaço entre ela e a célula vizinha e ela protege e cobre o nosso corpo. Qual que é? A célula da nossa pele, que é do tecido epitelial. Essa célula possui cálcio para formar um material duro e resistente. É a nossa célula que? Nossa célula dos ossos. Essa célula possui prolongamentos que funcionam como fios para transmitir mensagem. É aqui a nossa célula do nosso sistema nervoso, tá? Então, a célula do sistema nervoso, a célula da pele, que é o tecido epitelial, célula muscular e a célula que forma nossos ossos, tá? Então, você pode escrever aqui embaixo, ó, que acho que tá mais fácil do que ligar, porque aqui não tem muito espaço. Então, você pode escrever no quadradinho embaixo. Muscular, a da pele, dos ossos e a nossa célula nervosa, tá bom? Então, a nossa atividade de hoje é só isso. Qualquer dúvida pode perguntar, chamar no grupo também, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.